Sabia que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo? O suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens e muitas vezes poderia ser evitado se houvesse uma escuta. O que as pessoas querem é somente ser ouvidas. E a psicanálise, eu como psicanalista, eu entendo que o suicídio não é uma fraqueza. Pelo contrário, o suicídio é um grito de silêncio de pessoas que não tiveram ninguém para conversar, ouvir. E eu quero falar para você que nós estamos agora no Setembro Amarelo. E você sabe por que é Setembro Amarelo? Existia nos Estados Unidos um homem chamado Mike M., 17 anos, apaixonados por carro. Ele comprou um Mustang 68, reformou o carro todinho. E nessa reforma o carro ficou lindo. E antes dele utilizar o carro, ele suicidou. Ele tirou a sua própria vida. Seus amigos, para homenageá-lo, colocou uma fita amarela no braço de todas as pessoas e pendurado nos carros uma faixa amarela dizendo que aquela cor amarela, no sinal de trânsito, a cor amarela significa atenção. Eu quero chamar a sua atenção, para as pessoas que estão nesse momento trancadas em um quarto, estão com pensamento suicida. O suicida, ele não acorda pela manhã e fala assim: hoje eu vou suicidar, hoje eu vou tirar minha vida. Você sabia que o suicida ele planeja durante 2, 3 anos quando vai ser, a forma que vai ser, que tipo de ação ele vai tomar? Ele não está querendo que você tenha pena dele. Ele está querendo dizer para você que ele precisa ser escutado, ele precisa ser ouvido. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast No Divã com Cláudio Paiva, e eu vou falar hoje somente sobre esse episódio que é suicídio. É um tema sensível, onde as pessoas querem ocultar, as pessoas querem passar pano, as pessoas não querem comentar. Existe na família da pessoa que se leva ao suicídio uma vergonha de ter na família alguém que tirou a vida. Mas ninguém se preocupa em ajudar. Eu sou terapeuta, trabalho crise existencial e principalmente essa área de suicídio. Graças a Deus, tem 30 anos que eu trabalho nessa área com crise. Nunca perdi um paciente. Porque nós temos técnicas, nós temos conhecimento, nós temos condição de ajudar você que está me assistindo agora e quer tirar sua própria vida. A vida você ganhou, então você não pode jogar fora. Você não tem o direito de tirar a sua própria vida, porque não foi você que construiu a sua vida. Alguém deu essa vida para você. E nesse mês de conscientização, eu quero chamar a atenção de você para que você possa entender que na sua família, nesse momento, pode alguém estar passando por um transtorno. Eu quero dizer para você que para a pessoa chegar no nível de suicídio, existem algumas fases que eu queria ensinar você para que você possa socorrer o seu familiar que estiver passando por isso. A primeira fase é a fase da tristeza. A pessoa ela fica triste, eu até brinco isso lá no consultório, que é como se fosse um passarinho na muda. Ele fica, como diz antigamente, ele fica jururu, ele fica calado, ele fica num canto. É a fase da tristeza. Depois ele entra na fase da depressão 1, que nós chamamos que a depressão tem 3 níveis. 1, 2 e 3. Ele entra na parte de depressão, ele se esconde, ele se oculta, ele não vai em festa, ele não quer ir na igreja, ele não quer sair com a família, ele quer ficar recluso, ele tem raiva de estar na comunidade, ele tem raiva de estar em contato com alguém. A segunda fase ele não toma banho, ele não escova dente,
ele não passa perfume, ele não penteia o cabelo, ele não cuida da sua saúde física, ele se alimenta mal, ele não bebe água, ele não quer saber de nada. É a fase 2. E na fase 3 da depressão, ele entra no planejamento suicida. Então, se você tem alguém na sua família que está tentando sair do convívio social, ele está num processo depressivo com possibilidade de caminhar para o suicídio. O suicídio não é feito de forma assim, direta. Ele vem por etapas. E alguma das etapas que antecede o suicídio chama-se autoflagelo. Se você tem na família aquelas pessoas que se cortam, que pegam uma navalha, pegam uma gilete ou pega algo cortante e começa a se cortar, isso chama-se suicídio à prestação. Ela começa a querer eliminar as dores. Nós chamamos de dores na alma. Então, se você tem alguém na família que está praticando o autoflagelo, que está trancada dentro de um quarto, que está sofrendo, tenha certeza, essa pessoa está caminhando lentamente para o suicídio. Porque o suicida, ele planeja, ele faz um planejamento estratégico. Se ele quer suicidar de uma forma, ele vai caminhando para aquela forma. Ele compra os equipamentos, ele planeja o local, o dia, mês, ano e hora que vai acontecer. Então você tem que estar o quê? Perceptivo para entender como pensa um suicida. Por isso que nós estamos aqui no Divã com Cláudio Paiva, passando para você essas dicas para que você possa identificar um pré-suicida. E pegue esse pré-suicida e procure ajuda. Procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, para que ele possa entrar em um processo de tratamento, para ele descobrir, junto com o terapeuta, aonde que está o gatilho que está disparando a dor dele para levar ele ao suicídio. O suicida se acha o pior dos seres humanos. Ele se acha culpado de tudo. Ele se acha culpado dos fracassos, ele se acha culpado da falta de amor, ele se acha culpado das rejeições, e a grande parte das pessoas que suicidam tem problemas de relacionamento com o pai ou com a mãe. Porque eles foram rejeitados. Imagine só um filho que você tomou abortivo. Você, mãe, que está me assistindo, imagine o seu filho, ao invés de ser recebido, de ser amado, você vai lá e toma um abortivo, você sabe qual eu estou falando, você coloca 2 na vagina e toma 2. Para quê? Para que o seu filho possa ser abortado. Você acha que esse ser humano, que foi rejeitado por você, mãe, você acha que esse ser humano tem vontade de viver? Se você quis matá-lo e ele não morreu, automaticamente a pulsão de morte, entenda bem o que eu estou te falando, hein? A pulsão de morte do seu filho foi você que instalou dentro dele, porque você o rejeitou. Você não quis que ele viesse ter a sua vida. Você não o amamentou, você não deu carinho, você não deu atenção, você o rejeitou. E por isso que ele se sente um impotente diante da sua própria vida. E você, pai, também tem um compromisso com essa pessoa que quer tirar sua própria vida. Você não o protegeu, você não o amou, você não o acompanhou, você não zelou por ele, você não o protegeu. Então você também é um grande culpado pelo seu filho se transformar, ou a sua filha se transformar em um suicida. Então eu quero dizer para você que está me assistindo agora, essas palavras elas são muito duras, mas elas têm que ser ditas, porque a maioria dos terapeutas e a maioria das pessoas passam pano para o suicida, passa o pano para a família. Não, a culpa é da família, sim.
ele não teve ouvido, ele não foi ouvido por ninguém, ele não teve amor, não teve carinho, não teve proteção, foi rejeitado no útero e foi rejeitado no berço. Então você que está me assistindo agora, que você quer ter filho, se você está me assistindo e quer pensar em abortar, por favor, não faça isso. Você vai criar dentro do seu coração uma dor de ter perdido o filho. A maioria dos filhos que foram ao suicídio, a maioria dos filhos foram por falta de amor, falta de compreensão, falta de colo, falta de beijo, falta de carinho, falta de brincar com ela, acompanhá-la na escola e dar, principalmente, segurança. Não se esqueça que você é mãe, pai e quem cria. Você é o porto seguro do seu filho. A insegurança dele parte de você. Você tem que aprender a cuidar daquele pequenininho, daquela filha e daquele filho que não tem proteção. Eles são totalmente vulneráveis. Eles estão indo para a escola, sofrendo bullying. Eles estão indo para os encontros com os amigos, sendo rejeitados. Já foram rejeitados no útero, já foram rejeitados no berço e agora está sendo rejeitado pela sociedade. Se eles não se curarem, se você não levar o seu ente querido que está tendo esse sintoma para um tratamento terapêutico, para ele descobrir aonde aconteceu a rejeição. Tem saída? Claro que tem. Eu já atendi centenas de pessoas que foram ao meu consultório querendo suicidar. Ontem mesmo eu atendi e hoje pela manhã atendi uma pessoa que entendeu que ela foi rejeitada por falta de amor dos seus pais, por falta de carinho e falta de proteção. O seu filho pequeno, sua criança precisa de proteção, ela precisa de conforto, ela precisa de amor, precisa de cobrança, precisa de limites, mas ela precisa principalmente de colo, de amor. Se você que está me assistindo agora, você que é mãe, você que é pai, eu tenho certeza que você está entendendo aquilo que eu estou falando. Não rejeite os seus filhos. Ame-os. Dê amor, dê proteção. E se você estiver tendo dificuldade em ajudar o seu filho, procure ajuda. Procure alguém que vá atender você e ajudar o seu filho a evitar esse suicídio. Nesse Setembro Amarelo, eu vim de amarelo hoje para chamar a sua atenção. O amarelo é para chamar a atenção. Atenção, o seu filho está sofrendo, a sua filha está sofrendo, o seu ente querido está sofrendo, o seu irmão está sofrendo, a sua mãe está sofrendo, o seu pai está sofrendo. Procure ajuda. Aqui embaixo nós temos agora o nosso telefone, o nosso site, nós temos aqui o nosso Instagram, nós temos o nosso Facebook. Entre em contato comigo no Zap, no privado, se você estiver tendo dificuldade em ajudar o seu filho. Procure alguém que tem condição de estudar, de ajudar, alguém que estudou. Procure alguém que tenha condição de ajudar o seu filho, o seu ente querido, alguém que estudou para isso, alguém que se preparou para ajudar as pessoas. Então, nesse momento, no Divã com Cláudio Paiva, eu quero dizer para você, existe alguém aqui do nosso lado, aqui junto com a gente, que quer te ajudar. E eu estou aqui à sua disposição para que você possa evitar o pior, que é a ausência daquela pessoa que você mais ama. Se você fez alguma coisa lá atrás de errado com seu filho, com seu ente querido, procure ajuda. O Cláudio Paiva, o terapeuta, está à sua disposição. Procure lá, Dr. Cláudio Paiva, psicanalista Dr. Cláudio Paiva. Entre lá e você vai ter um monte de matérias, um monte de vídeos para que você possa entender como que funciona a cabeça de uma pessoa que quer tirar a sua própria vida. Setembro Amarelo, ele está aqui. Ele existe para chamar a sua atenção. Mas não é só no mês de setembro que você tem que se preocupar com o seu ente querido. Você tem que se preocupar com o seu ente todos os dias, até tirar ele dessa ideia de suicídio. No Divã com Cláudio Paiva,
Eu sei que eu fui duro com você, eu sei que eu utilizei palavras pesadas com você, mas não tem jeito, é desta forma. Não dá mais para passar pano, não dá mais para ocultar, não dá mais para fingir. As pessoas estão sofrendo dores que não conseguem suportar, por isso que elas tiram sua própria vida. O pensamento dele é o seguinte: eu tirando minha vida, eu acabo com o problema. Só que ele tira a vida e cria um monte de traumas familiar. No Divã com Cláudio Paiva, eu estou aqui à sua disposição. Que Deus possa confortar você que perdeu alguém na sua família e que você possa identificar com essas dicas que eu estou te dando os sintomas que o suicida tem antes dele tomar uma atitude drástica que é tirar sua própria vida. Que Deus te abençoe.